morango, um brigadeiro e açúcar. E aí, meninas, confessem pra mim, quem de vocês comprou o morango do amor ou quem de vocês fizeram esse morango do amor? Bom, esse episódio ele está sendo gravado em julho de 2025 e esse é o momento que todo mundo está falando do morango do amor. E não adianta fingir que não se identificou. Porque se não foi com o morango do amor, você já deve ter ido atrás ou da skincare coreana, ou você já postou uma selfie no seu Instagram, ou você já postou o prato do seu sushi, compartilhou aquele seu devocional, postou a xícara do seu café da manhã, ou até mesmo da paisagem do lugar que você estava viajando. Bom, hoje eu vou contar pra você por que a gente olhou para aquele simples morango do amor e pensamos, eu preciso comer esse morango. Tirando as pessoas que não gostam de morango, tirando as pessoas que não gostam de brigadeiro, as pessoas que estão de dieta. Mas quem naquele momento pensou, eu preciso comer esse morango? Spoiler, tem a ver com as nossos ancestrais negociando frutas na caverna há 200 mil anos atrás. Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Piuga, terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociências e apaixonada por pesquisar a mente dos homens e das mulheres. E o Descruza as Pernas, menina, nada mais é que símbolo metafórico de todas as vezes que ouvimos. Fecha as pernas, fala baixo, menina não senta assim, menina não fala desse assunto. Mas se não for a hora da gente fechar as pernas, mas sim sentar e questionar. Bom, hoje vamos questionar o porquê de uma receita tão simples, o morango do amor. Literalmente, morango com brigadeiro e açúcar. Ele conseguiu mobilizar o Brasil inteiro em questão de poucos dias. E não só o Brasil, tá? Eu moro em Sydney, na Austrália, e aqui também tá movimentando. Esse morango é a menina fazendo, é a menina ganhando dinheiro, é a menina movimentando, e é todo mundo falando do morango. Umas pessoas super chateadas que não aguentam mais ouvir falar do morango, as outras desesperadas indo atrás do morango, e outras encontrando oportunidades de fazer o morango e ganhar dinheiro. Mas o episódio de hoje eu quero explicar por que precisamos fazer o que todo mundo está fazendo. Tudo começou com um confeiteiro no Brasil, um pernambucano, que ele viralizou no TikTok fazendo os seus doces inovadores. E a receita era inspirada na maçã do amor, né? Eu amo maçã do amor. Aqui tem o supermercado Ulis e às vezes quando eu vou lá tem a maçãzinha do amor que eu amo. Enfim, e aquele creque da casquinha fez com que os brasileiros ouvissem aquele barulhinho e pensassem, comida, é isso que eu quero. Bom, eu vou explicar mais pra frente por que isso aconteceu, porque a gente tá um pouquinho sem entender, né? Mas de repente viralizou Google Trends, viralizou TikTok, Instagram e centenas de vídeos e celebridade experimentando, influenciadores aparecendo, saboreando o morango do amor. E o resultado, morango zerado no estoque, filas enormes nas docerias e um moranguinho custando até R$18 nos aplicativos aí no delivery no Brasil. Aqui na Austrália, tem meninas vendendo de 5 a 10 dólares. Não é caro, porém, Lindt aqui você paga 8 dólares. Mas tudo bem. Mas aqui vai uma pergunta de $1 milhão. Por que um doce simples mobilizou o Brasil, ou os brasileiros ao redor do mundo? Porque aqui na Austrália tá como se fosse Copa do Mundo ali. Vamos nos unir, a gente precisa comer esse morango. Melhor, por que nós não conseguimos resistir a uma trend? Então, eu vou contar uma historinha aqui que vai explicar tudo sobre por que nós não conseguimos resistir a uma trend, uma união de pessoas ali fazendo esse movimento. Então, vamos usar o poder da imaginação. Feche seus olhos, imagina aqui comigo. Há 200 mil anos atrás, a Tati, a nossa ancestral, Tati paleolítica, ela tá ali na casa dela, na caverna, bem aconchegante, com as amigas, curtindo uma tarde de girls talk. Enquanto o Cadu, seu marido caçador, ele foi caçar com os brothers dele. E de repente o Cadu chega em casa ali todo empolgado e ele fala pra Tati, Tati, meu amor, você não sabe o que o Pedro, caçador, me contou. Tem uma novidade incrível. A Ju, a esposa dele, descobriu, junto com as amigas dela,
uma fruta diferente para alimentar os filhos. E a Tati, curiosa, ficou louca. Que fruta, Cadu? Eu preciso saber que fruta é essa. E o Cadu falou, né? Não sei direito, mas ele me disse que as crianças da tribo lá, tá todo mundo ficando mais forte, mais esperta. E olha só, sabe a Evelyn, amiga dela, a mulher do Gustavo Caçador? Ela vai reunir 30 mulheres da tribo hoje, à tarde, para explicar sobre essa fruta. Elas vão saborear. E a Tati já ficou doida. Então ela já começou, ela falou, o quê? 30 mulheres falando dessa fruta e eu não tô sabendo. Cadu, cuida das crianças que eu preciso ir lá agora. Cadu fica ali confuso, como um homem, sem entender por que ela tem que participar. É só ela ir atrás ali da fruta, por que ela precisa participar dessa reunião ali. Então, ele fica ali cuidando, né, da sua prole, enquanto a Tati vai toda empolgada. Pega a bolsinha dela de couro, de mamute. Ai, gente, viajando aqui. Enfim, e Cadu fica sem entender nada, né, porque marido é assim. Se a metade da tribo tá fazendo algo novo, então a Tati, ela precisa saber o que tá acontecendo. Meninas, daí a Tati sai correndo, vai pra caverna ali onde tá a reunião com as meninas. E por que ela faz isso? Porque tá na moda, porque ela precisa mostrar para as outras mulheres que ela tá ali envolvida, porque ela é uma Maria vai com as outras? Eram porque os nossos ancestrais que ignoravam comportamentos novos do grupo tinha uma desvantagem gigantesca. Sim, porque eles podiam perder uma nova fonte de alimento e acabar morrendo de fome. Eles podiam ser menos produtivos que os outros pelo fato de não ter experimentado essa nova fruta, isso que tá ali envolvendo. Poderia ser até um ritual de coesão social. Então, era como se eu não for nessa reunião, estou sendo excluída do grupo. Ser excluída do grupo é sinal de morte, porque eu não tenho ninguém para me defender de um tigre aqui. Então, era, na verdade, uma informação de sobrevivência. Eu não posso morrer por uma ignorância. Eu preciso saber qual é essa fruta que está trazendo nutrientes e está deixando ali a minha família mais forte. Porém, vou até explicar aqui. Eu fiquei sabendo do morango do amor porque eu entrei num grupo aqui de Facebook e vi um post de uma menina falando assim: ai, gente, será que é só eu que já tô de saco cheio desse negócio do morango do amor? Ou vocês também estão? Daí ali tinha, né, os dois grupos diferentes falando. Ai, também tô de saco cheio. Nossa, que chato. Agora todo mundo fazendo, todo mundo falando. E os outros assim, ei, deixa as meninas fazerem. Quem não quiser, come. Então, foi assim que eu descobri. Voltando lá pra história da Tati, vamos colocar o nome aqui da Cláudia Paleolítica. Então, essa Cláudia, ela ficou ali na caverna dela, de braços cruzados, tipo, muito puta, pensando, ai, lá vem essas mulheres com essas modinhas aí. Eu que não vou pra essa reunião, não sou Maria vai com as outras, eu tenho personalidade própria. Resultado, enquanto as 30 mulheres ali na reunião desfrutavam super nutritiva, sabor nutritivo de uma nova fruta que fazia com que as crianças ficassem mais fortes, mais inteligentes, a Cláudia, toda orgulhosa ali na sua independência, dando as mesmas frutas amargas de sempre para os seus filhos. E passa 6 meses depois, quando chegou a época da seca, e adivinha, quais crianças sobreviveram melhor? As que tinham sido alimentadas com a fruta da Cláudia, teimosa? Ou com a nova fruta? É isso, meninas. É por isso que as nossas ancestrais, elas sobreviveram porque elas desenvolveram esse comportamento que o cientista, eles até falam, né? Os nossos ancestrais que sobreviveram, eles só sobreviveram porque eles desenvolveram o que os cientistas chamam de conformidade adaptativa. É uma tendência, é como se fosse uma tendência automática de copiar comportamentos que estão sendo espalhados no grupo. Nas redes sociais, hoje a gente consegue ver. Quem começa, é uma dancinha, todo mundo começou a fazer a dança, aquela galera ali, ela vai no hype e, de repente, ela vira uma grande influencer, enfim,
Porque as pessoas, elas estão a todo momento copiando. Por mais que a gente fale, eu não me sinto bem, eu não gosto de copiar. Eu sei, dentro de mim eu tenho esse lugar assim, eu não gosto de copiar, eu não posso fazer. Mas isso é uma questão interna, julgamentos internos, na infância. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então tem todas essas questões que fazem com que nós tenhamos mais dificuldade de viver em comunidade. Mas calma aí que a gente vai entender melhor isso. Bom, moral da história. Quando nós vemos todo mundo correndo atrás do morango do amor, a gente sente aquele impulso irresistível. E não é por falta de personalidade. É a nossa Tati paleolítica dentro de nós gritando. Atenção! Informação nova no grupo. Precisamos investigar para garantir a nossa sobrevivência. Então, menina, nós não somos Maria, vai com as outras. Nós só somos herdeiras de mulheres espertas que sobreviveram justamente porque prestavam atenção na novidade das tribos. A diferença é que hoje a fruta nova é o morango caramelizado, mas o mecanismo cerebral é exatamente o mesmo. Por isso que a gente vai fazer aquilo que tá todo mundo fazendo. Agora é época das redes sociais. Todo mundo tem uma rede social. Pode ser um TikTok, pode ser um Instagram, pode ser um Facebook. Porque nós sabemos que se eu não tiver uma rede social, eu não vou conseguir comunicar com algumas pessoas. Tem pessoas que elas não me respondem no WhatsApp, só pelo Instagram. Se eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp, elas não respondem. Elas vão responder só pelo Instagram. Então, se eu fico fora do Instagram, eu tô perdendo uma sobrevivência. Eu trabalho, eu sou terapeuta, porém eu uso as minhas redes sociais para falar da minha terapia, para divulgar aqui meu podcast. Se eu não utilizar o Instagram, o que vai acontecer? É como se não vai sobreviver o meu podcast, porque eu não vou ter aonde divulgar, pode ser que pessoas vão descobrir, mas vai ter um pouco mais de demora. Bom, agora vamos falar a parte que eu mais amo, que é sobre o nosso cérebro, a neurociência por detrás de tudo isso. Bom, a neurociência, ela vai explicar que quando nós vemos uma pessoa ali falando do morango, do amor, é como se vários acontecimentos simultaneamente no nosso cérebro virasse uma orquestra sanfônica, tocando várias músicas ali de ansiedade. Então começa a ativar o sistema de recompensa, o cérebro começa a liberar a dopamina. Todos os episódios vocês vão ver o poder que tem a dopamina. Ele é o químico do prazer que quando sai... Você vê ali, vendo uma pessoa comer, ele ativa. Você vê uma pessoa comendo chocolate, questão de sexo, ou ganhar dinheiro. A dopamina, ela começa a se antecipar, ela fica no desespero. É nosso cérebro de recompensa por algo que vai fazer sentido pra gente. Eu não sei vocês, mas eu amo ver o vídeo no YouTube ou no Instagram, alguém fazendo comida. Eu amo, eu fico ali até o final. Eu posso não assistir qualquer outra coisa, mas quando a pessoa começa a falar, vou fazer bolo, pode ser a coisa mais simples, o bolo de chocolate, o bolo de cenoura, que eu já sei como é que faz. Eu vou ficar do início até o fim, até ela colocar o primeiro garfo na boca, porque a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginação. Quando aquela pessoa ela está saboreando, o nosso cérebro está liberando substância daquele prazer. Agora falando do medo ancestral da exclusão. Então, nós temos a nossa amígdala. Ela é um tipo de... Vamos pensar... A nossa mente, ela tem um porteiro. Então, pensa que a amígdala, ela é a segurança mal-humorado do cérebro. Então, ele começa a disparar sinais de perigo social. Para os nossos ancestrais, perigo social era, literalmente, questão de vida ou morte. Mas nosso cérebro, ele tem ali os comportamentos primitivos. Tem também a questão do neurônio espelho, que ele trabalha overtime, né? Então, nós temos as células do cérebro, que literalmente, essas células do cérebro, elas simulam a experiência do outro. E quando a gente vê alguém mordendo morango, como eu falei, a gente fica com sentindo aquela sensação de prazer. Por quê? Porque os nossos neurônios espelho, eles fazem a gente sentir o gosto mesmo antes de provar. É que nem tem podcast que eu faço essa experiência e faço de novo. Imagina agora você pegando um limão, cortando ele, um limão bem suculento. Você pega esse limão e começa a chupar. E vai chupando. Observa se a sua boca não encheu de água. A minha encheu aqui, ó, só de eu falar. Justamente porque o nosso cérebro, o nosso neurônio espelho, ele já sabe como funciona aquilo. Ele vai liberar essa substância.
E olha só, o que mais impressiona num estudo de neuroimagem que ele mostra que quando nós nos sentimos excluídas socialmente, a mesma área do cérebro que processa a dor física se ativa. Por isso que nós não gostamos de nos sentir excluído. Uma traição de amigos, pessoas... Eu tenho escuto diversas mulheres falando assim, nossa, tô muito chateada, minha amiga saiu com a outra amiga e não me avisou. É uma dor física, é real, a pessoa ela sofre real, porque ela não estava incluída. Porque a exclusão significa morte. Bom, agora vamos falar sobre relacionamento? Agora chegou aquela parte que eu sei que vocês estavam esperando. Tá, mas como isso se conecta com a minha vida amorosa bagunçada? Sabe aquele fenômeno do cara feio? Do feinho. Não sei se já aconteceram isso com vocês, mas eu lembro que uma vez acho que foi, eu não sei se foi o meu primeiro ou segundo namoradinho, assim, era algo mais sério. Ele era muito feio. Na verdade, ele quis ficar comigo, eu não quis ficar com ele. Daí um dia alguma coisa aconteceu, eu dei um beijinho nele. É coisa bem de adolescente. Eu juro, eu fiquei com ele num dia. Era numa quermesse ali que tinha no meu bairro. Eu fiquei com ele num dia. No outro dia, esse menino começou a bombar. Ele começou... A gente chegou até a ficar namorando ali um mês, acho. E depois disso, esse menino começou a bombar. E começou a ficar com as meninas mais bonitas da escola. Eu sofri tanto. E não foi assim, uma coisa, tipo, foi mais de um ano. Ele ficou ali sendo o cara mais... E ele continuava sendo feio. Ai, então, ou seja, ele não era bonito. Mas daí eu fiquei com ele e de repente ele ficou interessante para algumas mulheres. Opa, o que é? A Dana tá ali ficando com esse cara aí. Acho que ele é interessante. Não que eu seja interessante e nem fui uma adolescente bonita, tá? Mas tinha alguma coisa ali que as meninas começaram a ver e de repente era amiga minha ficando, era pessoas que eu não conhecia. Não sei o que aconteceu com aquele menino e ali ele virou o menino do momento. É isso, é exatamente a mesma programação do morango do amor. É o nosso cérebro primitivo, ele começa a pensar, eita, se ela pegou esse feinho aí, é porque deve ter algo interessante escondido que eu não vi. Isso acontece porque há 200 mil anos atrás, a nossa ancestral, aquela mulher que estava ali na tribo, ela que escolhia o homem. Tem uma frase que eu acho maravilhosa. As mulheres nasceram para escolher e os homens nasceram para ser escolhido. As mulheres nasceram para ser cuidada, os homens nasceram para cuidar. E é por isso que as nossas ancestrais, há 200 mil anos atrás, se ela escolhesse um homem da tribo, quando ela escolhia, isso era uma informação muito valiosa. Significava que aquele homem tinha recurso, tinha proteção, tinha genes bons ali para aumentar a prole. Então, obviamente que as outras mulheres falaram, aí tem coisa boa, tem algo bom que eu não percebi. E é isso que acontece. Eu olhei para aquele morango e pensei, tá todo mundo comendo, eu preciso também comer esse morango. Então era uma questão, lá atrás, era uma questão de sobrevivência. Prestar atenção na escolha de outras mulheres. Porque se você ignorasse ou perdesse bom partido, você poderia ficar sem proteção, poderia ficar sem o seu protetor, sem o seu provedor, sem o seu parceiro reprodutivo. Tem alguns exemplos quando eu vou atender mulheres, entender a mente do homem e da mulher. Quantas vezes a gente não viu que tem mulheres que elas só se interessam por cara comprometido? Você não tem uma amiga que só se interessa? Ou você mesmo, quando você vai ver, nossa, me interessei por aquele cara, quando vai ver ele é comprometido. É ancestral gritando. Ou você só se interessa pelo seu ex-namorado quando ele começa a ficar com uma outra pessoa, daí ele se torna atraente. Ou até mesmo você, porque que muitas vezes você começa a se relacionar, daí o outro cara vai querer você. É justamente isso, são os nossos ancestrais ali do seu ficante. Ela precisa entender qual era o padrão de quem tava ali ficando com ele, ver se aquilo que ela... É buscar uma validação. Será que esse cara realmente é interessante? Quem era as ex dele? Deixa eu observar aqui. E também tem aquela questão, né? Porque um homem solteiro, a mulher já começa a gerar desconfiança. Quando o homem solteiro chega, um tempo aí, tô uns 2 anos solteiro, tô 5 anos solteiro, já começa aquela desconfiança, porque isso tudo é uma programação ancestral. O nosso cérebro está a todo momento analisando
comportamentos baseado no outro. E qual que é o lado perigoso? Quando essa programação ela roda no automático. E daí você acaba desejando aquela pessoa só porque as outras pessoas estão desejando, não porque realmente é compatível com você. É quando você começa a correr atrás daquele morango do amor sem nem gostar de morango. Essa é a questão. Tem uma escala do Maslow que ele coloca, né? A questão do pertencimento, ela entra como a terceira necessidade humana mais básica do ser humano. Logo depois vem a segurança e a alimentação, ou seja, não é luxo, tá? É necessidade de sobrevivência em busca de pertencimento. A gente em busca da validação externa. É a mesma questão de quando você vai numa rua, ver o café que tem mais pessoas, você vai optar. Isso o neuromarketing explica. Quando alguém vai dar depoimento sobre o seu produto, as pessoas se interessam mais. Isso tudo é questão de sobrevivência. Mas olha só que interessante. Dei uma pesquisada aqui e mostra. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que pessoas socialmente conectadas vivem 7 anos a mais. Ou seja, veio o morango, esse trend. Aquela pessoa que fica, não sou Maria, vai com as outras, ela tem 7 anos a menos do que quem tá indo com a galera. Vamos com a tribo. Olha só. Isolamento social é mais perigoso do que a obesidade ou o fumo. Por isso que nós sempre estamos em busca. Aqui eu tô falando morango, tá? Não necessariamente eu tô gravando esse episódio, eu ainda não experimentei, mas quero experimentar. Também aqui no estudo fala sobre o pertencimento, ele reduz e fortalece o sistema imunológico, ou seja, diminui esse estresse. Nós temos que se sentir mais pertencente. Por que nós temos comportamentos que às vezes a nossa mente não consegue explicar realmente por que eu quero esse morango, por que tá todo mundo querendo, por que eu não quero esse morango. Agora vamos trazer um ponto de vista energético. Então, essas trends, elas têm um campo morfogenético. O que seria isso? Um campo de informação coletiva que se espalha, como se elas espalhassem frequência energética. Quando milhões de pessoas estão pensando, fazendo a mesma coisa simultaneamente, é como se criássemos uma egrégora, é como se criássemos uma bolha de energia, um campo coletivo, e as pessoas começam a vibrar nessa frequência. Então, naturalmente, começamos a nos sentir atraído por aquilo. Então, não é ser influenciável, é só uma sensibilidade energética. Tem pessoas que sentem uma sensibilidade muito grande e ela precisa fazer aquele movimento, ela não sabe nem explicar. Aqui, obviamente, a gente tá falando do morango, tem todo um movimento, tem pessoas que estão fazendo porque são influencers, tem pessoas que estão fazendo porque tá ganhando dinheiro com isso, mas tem pessoas que não, elas estão fazendo o movimento sem conseguir entender o porquê que elas estão fazendo esse movimento. Justamente porque tem um campo energético onde cria-se essa egrégora e nós fazemos o movimento sem perceber. E quando vê, você começa a se questionar. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu realmente quero? Mas é porque você uma mais sensíveis, na verdade, elas têm uma antena que captam mudanças no campo coletivo antes mesmo dos outros. Então você tá captando frequências energéticas. A gente tá falando aqui do morango, mas tem casos de raiva, tristeza, comoção, uma justiça interna, tudo isso se cria, um amor, enviando amor para as pessoas, preocupações, segurança, tudo isso se torna um campo energético. Porém, quando que o pertencimento ele começa a ser algo problemático? Vamos lá. O pertencimento saudável, ele é quando você participa com uma alegria genuína. Então, você vai lá, você comprou algo, você tá no relacionamento porque você quer, você está fazendo algo porque te traz uma alegria genuína. Quando mantém a sua individualidade, no caso do morango, se eu gosto de morango, quando eu não julgo quem está participando. No caso, eu descobri do morango porque tinha uma menina no Facebook indignada que tava todo mundo falando do morango. Então, quando eu não julgo, tá todo mundo fazendo, quero experimentar também, quero sentir. E quando eu não escolho por uma obrigação, porque eu quero comer. Quando que o pertencimento ele começa a ficar tóxico? Quando você vai querer participar por medo da exclusão. Lembra que a nossa Tati,
paleolítica, ela grita por abandono, tá todo mundo fazendo, no meu Instagram também precisa ter esse trend, porque minhas amigas estão fazendo e tá todo mundo fazendo. Tô falando do morango, mas isso serve pra uma viagem, que nem aqui na Austrália, é como se fosse uma regra você ir conhecer Bali, Indonésia. Eu conhecer Bali, Indonésia. Quando eu estou aqui na Austrália, esse ano vai fazer 10 anos. Mas quando eu cheguei na Austrália, eu não gostava da Austrália e eu decidi ir embora. Então, antes de eu ir embora, uma amiga minha falou: não, antes da gente ir embora, voltar pro Brasil, a gente tem que ir pra Bali. E na minha cabeça, na época, eu tava com tanta depressão que eu nem. Ai, meu Deus, tá. Enfim, eu fui. Mas não foi por uma escolha minha, foi justamente porque todo mundo fala. Agora eu quero ir de novo pra Bali, tive experiências espirituais maravilhosas lá, mas agora eu quero realmente com foco, com presença, entende? Então antes eu fui porque tá todo mundo falando. Isso é um pertencimento tóxico, porque você começa a se julgar, né? Tá todo mundo fazendo, então eu tenho que seguir. E o pertencimento tóxico, ele também é quando você precisa ser aceita. Então, eu só sou aceita se eu também estou nesse movimento, fazendo o que todo mundo está fazendo. A hora da terapia coletiva, meninas. Vamos descruzar as pernas da mente e fazer perguntas que às vezes vão nos incomodar para um autoconhecimento. O primeiro teste da nossa Tati Paleolítica. O que eu estou vendo nessa pessoa realmente? Eu estou assumindo que ela tem algo interessante ou eu estou ficando com essa pessoa baseado na escolha de outras pessoas ou baseado nas histórias que eu escutei, que mulher ela precisa casar, que é o meu reloginho biológico. Sempre traga esse questionamento. E sempre reflita também que comportamentos eu estou repetindo que são pura programação ancestral que tá rodando aqui no automático. Ficar stalkeando a ex pra ver se ela é melhor, pra ver por que o seu namorado tava ficando, entrar em qualquer competição pra ter atenção masculina, se comparar com outras mulheres, querer fazer algo, sei lá, um procedimento estético porque tá todo mundo fazendo, usar uma roupa que não combina com você, querer viver num lugar que não está te fazendo feliz, querer ficar num trabalho só porque você fez aquela faculdade e você precisa honrar os seus pais. Começa a perguntar se você não está querendo pertencer a essa tribo que se chama família, amigos, sociedade, religião. Enfim, pensando como que eu posso honrar minha ancestralidade de pertencimento, mas sem perder a minha individualidade. Como eu posso fazer parte de uma sociedade, viver em comunidade, sem virar um zumbi ali na tribo, né? Fazendo o que tá todo mundo fazendo. A última reflexão é: qual foi o último morango, trend, pessoa, experiência, você correu atrás e depois pensou: nossa, por que eu fiz isso? Eu nem queria isso. Eu nem queria ficar nesse relacionamento. Eu nem queria viver nesse lugar. Eu nem queria ter comprado isso. Enfim, reflita. Nós não precisamos escolher entre ser autêntica e pertencer. Nós precisamos escolher entre ter a nossa personalidade própria e fazer a nossa própria tribo. O que nós precisamos é realmente de ter uma consciência, entender que essa mulher das cavernas interna, ela não é nossa inimiga, ela só é uma sobrevivente que manteve nossa linhagem viva por mais de 200 mil anos. Então, essa Tati interna nossa, ela merece respeito, não julgamento. Também precisa de atualização, né? Porque a gente já tá em 2025, não é mais 200 mil anos atrás. Então, da próxima vez que você vê uma trade, na próxima vez que você tenha um relacionamento, um trabalho, uma roupa, ao invés de você tomar qualquer atitude, para, respira e pergunta pra sua ancestral interior. E simplesmente agradeça. E diga: obrigada por me manter alerta, minha ancestral querida. Mas será que dessa vez eu preciso correr atrás de uma frutinha? Ou eu posso escolher conscientemente o que realmente me nutre? No final das contas, a evolução ela nunca vai parar, né? Mas a gente tem que olhar para a próxima fase da evolução e aprender a usar essa programação ancestral a nosso favor.
E não ficar sendo escravo dela, porque senão a gente vai ser escravo de tudo, né? Virou escravo da nossa ancestralidade, vai ser escravo das redes sociais, vai ser escravo da sociedade, da religião, enfim, né? Da estética, da beleza. O Morango do Amor, ele vai passar como todas as trends já passaram. Mas a nossa capacidade de escolher conscientemente o que seguir, o que ignorar, isso vai ser para a vida toda. Então, o mais importante é a gente lembrar das descendentes, que as nossas descendentes, elas sobreviveram à era glacial. Conseguimos sobreviver uma trend, a gente consegue sobreviver uma transição de carreira, sair de um relacionamento, começar uma vida nova, começar algo diferente, por escolha genuína, sem perder a nossa personalidade. Certo, maravilhosa? Então é isso, esse episódio do Descruza as Pernas, ele foi realmente pra gente questionar mais uma vez a nossa evolução. O conteúdo te fez pensar diferente sobre a relação com os trends, pertencimento, sobre se eu devo ou não fazer uma transição de carreira, olhar para esse relacionamento, olhar para esse lugar que você está vivendo, olhar para o seu corpo. Enfim, se esse conteúdo fez você entender sobre os seus comportamentos, compartilha com aquela amiga que também precisa usar as pernas da mente. Se você sente que você vive seguindo as trends dos outros, estão decidindo para você, se você perdeu o contato dos seus próprios desejos, justamente pelo momento que você está vivendo, pelo relacionamento, por uma perda, enfim. Eu quero te convidar a uma terapia intuitiva personalizada, onde nós fazemos uma verdadeira radiografia da sua alma. É um processo que vai muito além da nossa mente racional. Então ele faz você reconectar com aquela sua autêntica, com aquilo que você tem de mais verdadeiro. E daí você começa a entender, calma aí, isso aqui é do meu ancestral, isso daqui é uma competição que nem tá trazendo nenhuma colaboração para aquilo que eu realmente estou vivendo. Durante a minha sessão, eu também trabalho com a ativação da Kundalini, despertando essa energia vital, sexual e criativa. É justamente te trazer o discernimento entre impulsos externo e sabedoria interna. Se você quiser, então, marcar uma sessão comigo, o link está na descrição do episódio, ou você pode entrar no meu Instagram, @danapiuga, e mandar uma mensagem para mim. E lembra, não é sobre ser perfeita, é sobre ser consciente das nossas escolhas. E continua questionando o que é influência externa e o que é sabedoria interna. Certo, maravilhosas? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio.